Olá, sejam bem-vindos mais uma vez para mais um episódio do ArcaCast. Nós estamos hoje com um convidado para lá especial, que é o Lenine, do projeto Voa Azul. E o ArcaCast de hoje veio trazer uma abordagem sobre inclusão social, sobre esse amparo a famílias vulneráveis, porque essa é uma abordagem que interessa muito a Arca, que é estar promovendo a inclusão social, promovendo acesso às pessoas que precisam. Então, nós trouxemos para esse episódio de hoje o Lenine. Muito obrigado pela sua presença. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos. Meu nome é Lenine. Bom, só me apresentando mesmo, eu sou policial militar há 23 anos e há 4 anos atrás a gente fundou aí esse projeto maravilhoso que é o Voo Azul Autismo para atender aí essas famílias vulneráveis, como você mesmo disse, famílias atípicas. Muito prazer em estar aqui. Eu que agradeço pela oportunidade, agradeço pela disponibilidade. A gente sabe que o projeto é um projeto que demanda muito tempo, muita energia, e você, de prontidão, quando nós fizemos o convite, você foi tão solícito e está aqui conosco compartilhando um pouco dessa história, que a gente faz questão de trazer para vocês, é um projeto social que mexeu muito conosco quando nós fomos apresentados e fez muito sentido a gente estar apoiando, porque a gente sabe que a sociedade em si precisa muito ter acesso a todo o conteúdo informativo quando a gente fala de crianças atípicas, né? Crianças, adolescentes e até adultos atípicos, né? Sim. Lenine, me fala um pouco aqui. Você, como que começou esse projeto Voa Azul? Como que vocês tiveram essa iniciativa? Bom, o projeto ele teve início com o nascimento do meu filho Gabriel, que hoje está com 6 anos de idade, quase completando 7. Ele foi diagnosticado dentro do espectro autista, né, que é o TEA, transtorno do espectro autista, muito cedo, de maneira precoce mesmo, com 1 ano e 6 meses, ele foi diagnosticado por uma neuropediatra. No início, isso chegou para nós como uma bomba, assim como para todas as famílias atípicas. Então, quando a gente tomou esse conhecimento, principalmente a Jana, minha esposa, ela entrou, como todas as mães atípicas, numa fase de luto. Ela começou a participar, então, de grupos de WhatsApp e redes sociais com mães atípicas. E o que foi percebido por ela é que, ao invés de se ajudarem, que era o propósito inicial, as mães mais se adoeciam. Então, a gente conversando, nasceu no coração dela, obviamente, colocado por Deus no coração dela, de ajudar essas mães. Então, ela começou a estudar muito sobre o assunto do autismo, fez vários cursos, cursos livres mesmo e gratuitos, estudou bastante. E então, ela escreveu projetos, até mesmo para serem implantados em escolas. E a gente pensou, então, em montar algo para atender essas mães de uma maneira mais incisiva. E então, o projeto nasceu. A gente apresentou esse projeto para um diretor dos parques de Belo Horizonte, da Prefeitura de Belo Horizonte. Ele abraçou a ideia, nos cedeu um espaço no Parque Nossa Senhora da Piedade, localizado ali no Arão Reis, e começamos então com atendimento com equipe multidisciplinar e só vem crescendo esse projeto. Que legal. É até interessante você estar falando que o projeto hoje ele está, começou, né, no parque, qual que é o nome do parque? Nossa Senhora da Piedade. Nossa Senhora da Piedade, no Arão Reis. Isso. E é um local que eu já tive a oportunidade de estar, e que é tão bonito, tão aconchegante, né, Sim. e tá aberta a visitação, né. Aberta a visitação, somente fecha às segundas-feiras para manutenção, mas nos demais dias, o parque está aberto. Muito bom. Me fala aqui, Leline, você trouxe pra gente que, como que nasceu no coração de vocês esse projeto, mas, qual que é o propósito que nasceu no coração de vocês em relação a tá pegando a dor de vocês e trazendo para acolher pessoas que talvez estivessem passando que tá passando pela mesma coisa, mas onde vocês encontraram forças para poder cuidar daquela dor e ainda ajudar outras dores de outras famílias? Sim, bom, isso de maneira particular, que eu vou te falar, assim, eu sou um servo de Jesus Cristo, assim como minha esposa. Então, assim, o Senhor ele colocou nos nossos corações de não ficar com essa dor para a gente e transformar essa dor, na verdade, numa uma grande oportunidade de ajudarmos outras famílias que tinham a nossa dor,
Porque ainda que a gente tivesse e temos até hoje um plano de saúde, como outras pessoas têm, a dificuldade de se encontrar atendimento com terapias, até mesmo pelo alto custo dessas terapias, para se ter uma ideia, o custo hoje, por exemplo, de um atendimento com psicólogo ou terapeuta ocupacional é bastante inacessível. Gira na casa dos R$ 200 ou até mais Por consulta? por consulta. Bem puxado, hein? Então, assim, não, até mesmo porque a gente trabalha com famílias que muitas vezes precisam até mesmo de ajuda com cestas básicas, que é algo que a gente promove hoje, né? A arrecadação de cestas básicas para a distribuição dessas famílias. Então, assim, quando isso chegou para nós, através do nosso filho, essa dor, então, o que era uma dor virou meio que uma catapulta mesmo para nos lançar nesse universo do autismo. E ao invés de hoje ter um filho com autismo, a gente acabou aí atendendo mais de 500 famílias ao longo desse tempo. E hoje, Nossa, que número expressivo. bastante. E só vem crescendo devido à informação, né? Que as pessoas hoje têm mais acesso à informação. Então, nós estamos aí nessa, engajados para poder servir essas famílias. E a gente percebe que já é um número expressivo, né? O projeto ele está em atividade desde qual ano? Bom, o projeto mesmo ele tem 4 anos, 4 anos. mas desde março de 2022 é que a gente se instalou nesse parque com os atendimentos, com essas terapias, a equipe multidisciplinar. Ou seja, né, de março de 2022 para cá, mais de 500 famílias Sim, assistidas. mais de 500. É um número muito expressivo, e que eu tenho certeza que isso começou de uma forma talvez mais tímida, e isso as pessoas foram conversando uma com a outra, e hoje gera essa alta demanda, que a gente teve a oportunidade de conversar, né? E Sim, você falou que tem até outras prefeituras interessadas no projeto para poder estar acolhendo, porque é uma situação que acomete independente de fronteira, né? E vocês hoje sim. são uma referência, né? Sim, na verdade é até não é engraçado, é meio trágico até a maneira como começou, né. A sala onde hoje a gente está instalado no parque, era uma sala de depósito de materiais que a prefeitura não usa nesse parque. Eu e Jana somente é que, limpamos e através de rifas, doações, a gente foi montando as salas, fazendo divisórias e tudo mais, até chegar onde ele está hoje. Essa questão das prefeituras é porque a gente, com a divulgação do projeto, nós somos convidados muitas vezes, ou o próprio município, às vezes, vai até nós, né, para saber mais sobre o projeto, porque é uma demanda que atinge outras localidades. Então, assim, o interior, principalmente, região metropolitana, não tem condição, muitas vezes, de atender essas famílias nas escolas, onde eh, onde começa mesmo a aparecer, né, as crianças autistas. Então eles não têm condição, vêm até nós e a gente então promove palestras e a gente vai até essas prefeituras e tenta estabelecer esses convênios para que essas crianças dessas cidades também possam ser atendidas. Muito interessante isso, ou seja, não tem fronteira. Agora você está falando para gente que vocês são solicitados, que tem esse volume de atendimento já desde do início do projeto, principalmente ali no parque. Agora conta para gente o seguinte, qual é dentro desse período, quais são os maiores desafios hoje que vocês enfrentam? Hoje. Ó, Rodrigo, para ser bastante sincero, assim, são muitos os desafios. Primeiro que é difícil conseguir recursos. Então, assim, eu agradeço muito a Deus pela participação da Arca nesse processo, porque não são. A gente tenta divulgar para outras empresas também, né? Porque tem custo, tudo tem muito custo, né? A gente precisa manter o projeto com água, café, insumos para que pagar uma secretária no atendimento, de agendamento e tudo mais. Então, assim, a gente tem muito desafio. Então, a gente precisa bastante mesmo divulgar essa ideia, esse projeto, esse propósito mesmo, que nasceu no nosso coração, para que cada vez mais as famílias tenham acesso à informação, a sociedade também tenha mais informação, para que essas famílias sejam acolhidas de uma maneira geral. Legal. E nós estivemos conversando, né, antes até mesmo da gente estar tendo esse momento aqui, mas nós estivemos conversando que o Voo Azul, ele iniciou uma fase de expansão, seria isso, não? Sim, sim. A partir do dia 6 de janeiro passado agora, a gente teve a grata surpresa, né, de poder
montar uma filial mesmo do Voo Azul, na região de Venda Nova, fica ali na rua Boa Vista, 104. Ali a Legal. gente tem um pouco mais de salas para proporcionar um atendimento um melhor atendimento a essas crianças e adolescentes. Que legal. Ou seja, e para que isso tudo se mantenha, você disse que a participação das empresas, é uma peça fundamental dentro de todo esse ecossistema, né. E hoje, nós da Arca, quando nós fomos apresentados para vocês, como você bem disse, né, nós fomos apresentados através de amigos em comum, né. Sim. Você quer falar para nós como que foi esse momento? Quero, eu faço muita questão de falar sobre isso, porque, como eu disse, eu sou policial militar e eu tive a grata surpresa de conhecer o seu irmão mesmo, né? Que, como na polícia a gente tem nome de guerra, né? O Leite, que se tornou meu amigo e hoje nós somos amigos por conta Ele é dele. muito do bem, né. É, então assim, a gente foi empenhado numa mesma missão durante uma noite apenas, era só um serviço. Eu o conheci durante aquela noite, conversando durante o serviço, eu falei para ele do projeto Voo Azul, aí ele me disse: "Ó, o meu irmão ele é engajado nessa ideia também de projeto social e tudo mais, então eu vou falar para ele". E depois de um certo tempo você fez contato comigo, até foram meses após, já meio que caiu no esquecimento. E meses após você entrou em contato, foi lá conhecer o projeto, a gente se tornou amigo, e hoje você é o nosso apoiador e embaixador do nosso projeto. Que legal. É bom você ter falado isso. Hoje a Arca é a embaixadora do projeto Voa Azul. A Arca, depois de ter tido acesso, depois de nós termos ido conhecer o projeto, visto a seriedade que é, e nós não conseguimos não estar participando de forma ativa do projeto do Voa Azul Autismo, porque faz muito sentido para nós. E a gente se tornou embaixador. Hoje, você que é associado à Arca, saiba que você contribui a cada boleto pago na Arca, o associado contribui com R$ 1 para o projeto Voa Azul. E isso dá muito orgulho para a gente estar passando para vocês essa informação, porque você que é o nosso associado, você também está participando do projeto Voa Azul junto com a Arca. Então se orgulhe disso, se orgulhe porque é um projeto que a gente convida vocês para participar e lá conhecer. O projeto Voa Azul está com 2 unidades e com certeza vocês serão bem acolhidos lá. E, ô Lenine, me fala o seguinte, hoje, se uma empresa quiser se tornar apoiadora, é possível ela estar entrando em contato com você, indo lá conhecer o projeto e tá também entrando com essa fase de apoio financeiro também? Certamente, Rodrigo, as empresas são muito bem-vindas, porque, como eu disse, a gente precisa bastante de recurso, mas não somente isso. As empresas elas podem sim, estão já convidadas a conhecer o nosso projeto. A gente sabe muito bem hoje da importância de uma empresa ter essa responsabilidade social, porque com o crescimento também do número de autistas, só para se ter uma ideia, há pouco mais de 15 anos era 1 a cada 1.000 pessoas nascidas era autista. Hoje já está 1 para 36, é essa a proporção. Nossa, Então, assim, o autismo hoje ele está presente em todos os setores da sociedade, incluindo as empresas. impressionante. Então, as empresas elas têm que estar preparadas para receber esse autista, que ele vai ter que receber pessoas. Como a empresa vai abordar isso? Como que eu vou receber uma pessoa? Eu tenho que ter esse conhecimento. Então, as empresas são convidadas a conhecer nosso projeto, se engajar também nessa causa, para que saiba como abordar e inserir esse autista, né? Que hoje a gente atende crianças e adolescentes, mas que se tornarão adultos para ter uma vida funcional, de dirigir, casar, trabalhar e fazer tudo que uma pessoa chamada típica faz. Então, as empresas elas podem sim contribuir e muito com o nosso projeto, mas não só com o nosso projeto, mas com o desenvolvimento da sociedade como um todo. Ótimo. Você, que está nos assistindo e entende que quer contribuir para o projeto Voa Azul, quiser entrar em contato conosco, a gente repassa o contato do gestor Lenine, para que vocês consigam conhecer. Você que nos acompanha nas redes sociais, marque aqui no sininho para que você consiga estar recebendo notificações para estar atualizado em todo o conteúdo informativo que sai
pela Arca. E não perca a oportunidade de nos seguir também no Instagram, @arcamutual, e ficar lá também por dentro de muito conteúdo informativo para você estar se atualizando. Agora, eu queria ver com você o seguinte, é um caso que você entende que é emblemático hoje no Voo Azul, que te dá satisfação pessoal de ter participado. Rodrigo, eu confesso que tanto eu quanto a Jana, minha esposa, a gente fica bastante impactado, porque os casos são muitos, né? A gente tem casos que de fato assim, impactam de uma maneira mais incisiva o nosso coração, como por exemplo, uma criança cuja mãe, o sofrimento e a dor dela é porque seu filho ele não falava. Uau. O que é comum para todas as crianças, pelo menos quase todas, né, excetuando aquelas que nascem de fato com uma deficiência na fala, a partir desses atendimentos, né, não somente de fono, mas lá é uma equipe multidisciplinar, com psicólogos, com terapeutas ocupacionais. Seria interessante, depois de terminar de falar o caso, seria interessante você falar para nós, para quem está assistindo, quais são as especialidades que tem lá. Mas dá Claro, claro. sequência aí, porque eu não quero te Não, interromper, não. com certeza. Bom, então essa criança em específico, ela não falava, já com seus 3, 4 anos, parece que 3 anos de idade, quando ele chegou no projeto. E a partir desses atendimentos, em poucos meses, então, está lá no nosso Instagram, inclusive, o depoimento dessa mãe, que ela gravou um vídeo e colocou no Instagram, inclusive, que está disponível no nosso e no dela, obviamente. Ela com essa criança, então, cantando uma música infantil, ela cantando, a criança completando. Essa criança ela começou a falar, o que para a mãe foi assim, estar no paraíso. Nossa, Porque que ela, emocionante. sim, porque ela, o que é comum de mães, por exemplo, ouvir dos seus próprios filhos chamar de mamãe, né, nesses primeiros contatos da fala, essa mãe somente depois dos 3 anos de idade, então é que ela teve acesso a isso, essa felicidade, né, imensa de poder ver seu próprio filho falando com ela e chamando ela de mãe. E assim como esse caso tem outros, até mesmo de um adulto, acho que eu cheguei a comentar com você em particular, um adulto cuja família e as pessoas mais chegadas, eles tinham certeza absoluta de que ele era mudo, completamente Ah, mudo. você falou comigo, sim, lembro. Sim. Então, ele também começou a ser atendido no nosso projeto. Então, após esses atendimentos, eu também tive a oportunidade de depois conversar com ele. Ele não era mudo. Na verdade, existe uma nuance no autismo que muitos deles eles não veem a necessidade de falar. Eu sei que isso Nossa, parece parece estranho, estranho, né? mas é que não faz Qual a sentido. idade que ele tinha, mais ou menos? Eu não lembro. Eu acho que um pouco mais de 30 anos de 30 idade. anos e as pessoas achavam que Tido ele era como mudo. mudo. Tido como Uau. mudo. A gente fez uma ação há poucos dias atrás, que foi uma confraternização de final de ano, em que eu pude conversar com ele. Obviamente, ele não conversa como nós estamos conversando aqui dessa maneira fluida, porém, você consegue compreendê-lo normalmente. Então, Uau. para nós foi assim, uma alegria imensa. Eu imagino isso para a família. Ô, Lenine, agora uma coisa que você falou que traz pra gente também, que é interessante, é como que o autismo também, ele, quando é ele diagnosticado, em algumas pessoas trazem, é, até é como se fosse algo positivo também. Às vezes a gente fica trazendo o autismo sem entender tanto, como se fosse alguma coisa que sempre não tivesse ligado a fatores positivos. Mas o que eu percebo também é que, agora acompanhando um pouco mais, né, Sim. sobre esse universo do autismo, do típico, né, da pessoa e da criança típica, é que a gente percebe pessoas superdotadas e quando vai descobrir é autista. O que você tem a dizer sobre isso? Rodrigo, muito bem lembrado, porque hoje com o acesso à informação, coisa que nós também do projeto procuramos nos empenhar, né, que é levar a informação como um todo acerca do TEA, o espectro autista, você falou muito bem, essa fala ela é bastante, ela cabe muito aqui agora, porque o autismo ele é sempre abordado como se fosse um problema. Então todo mundo só sabe dessa parte, né? Mas tem esse aspecto mesmo, porque com o maior número de informações, né, as pessoas hoje linkadas o tempo todo, né, com redes sociais, acesso à internet, as mães, por exemplo, o próprio adulto, ele começa, como no meu caso em particular, eu comecei a me ver muito no meu filho. Então, Nossa, que interessante.
Há uns 2 anos atrás, então, eu me submeti aos testes neuropsicológicos, também fui diagnosticado com autismo nível 1. É mesmo? Sim, não sei, eu acho que eu não havia comentado isso com você, mas e com poucos, na verdade, porque às vezes a gente não sabe como isso vai ser aceito devido à falta de informação. Isso é interessantíssimo você está falando, porque É, realmente é uma coisa que a gente, quando as pessoas costumam atrelar o autismo a algo pejorativo, que não é verdade. sim. Você, extremamente competente, Ah, com eu várias agradeço. habilidades, descobriu. E isso pode ser também que, talvez se eu for submetido, como é que é o teste que fala? É o teste neuropsicológico aplicado por uma neuropsicóloga. Ou seja, pode ser que eu fazendo esse teste neuropsicológico, a depender, porque é muito interessante, até em uma conversa que nós tivemos, que às vezes a gente traz, você me trouxe essa atenção, que às vezes a gente tem como um senso comum toque, né? Que é muito Sim, comum. sim, Todo mundo fala de toque, é transtorno obsessivo compulsivo, né? sim, Isso todo mundo sabe o que que é. E às vezes você faz um autodiagnóstico. Ah, não, eu tenho toque com o copo fora do lugar. Na sim. verdade, não sabe. Que pode ser algum espectro, como é que você entende? Pode ser algo do espectro autista. Algo do espectro autista. Sim, Você me trouxe isso à tona e eu pensei assim, bom, eu tenho alguns toques sim, sim. Pode que ser que você descubra. pode ser que eu descubra algo também. Pode. Tem exemplos muito notáveis, de pessoas notáveis, né? Posso dizer dessa forma. O ator, por exemplo, muito conhecido no meio cinematográfico, Anthony Hopkins, ele foi diagnosticado aos 70 anos de idade. Nossa, Ganhou o Oscar, ele é um ator brilhante. Temos no esporte também exemplos como Michael Phelps, uma pessoa também que foi diagnosticada tardiamente. Então, assim, por exemplo, eu cheguei a falar com você, as empresas, por exemplo, elas podem ser muito beneficiadas na contratação de um autista. com certeza. Por exemplo, ele não apenas tem habilidades notáveis, mas são pessoas assim como eu, por exemplo. Eu sou extremamente pontual. Qual empresa que não quer alguém que seja pontual? Que é um problema que nós temos no Brasil, por exemplo, é um problema crônico, Verdade. né? Então, capacidade de concentração, né? Todo autista, posso dizer assim, ele é bastante concentrado naquilo que faz. Hoje, qualquer empresa, ela quer contratar uma pessoa que seja assim. Então, muitos benefícios advêm da contratação de alguém assim, seja no esporte ou outros. Isso é interessantíssimo, essa abordagem sua, porque é, igual, eu estou à frente, né, da Arca como projeto da Arca, né, e passa por nós vários currículos. E nós não conseguimos ali identificar, né, Sim, ali não tem nada que demonstre ali que tem ali alguma questão ligada ao autismo, até mesmo sim. porque isso é tão pouco difundido, isso ainda é tão E escondido também. escondido que eu acredito que não teria como estar ali. Mas você, você vê que em um futuro poderia ter ali do mesma forma que a gente tem, uma cota de pessoas com necessidades especiais para inclusão, você acredita que no futuro poderia haver, essa abordagem também para esse universo do autismo, para as empresas estarem também absorvendo? Nossa, com certeza, porque não só o deficiente físico, muitas vezes, não obviamente desmerecendo essa categoria de pessoas, que se pode dizer dessa forma, categoria entre aspas, mas eu vejo que justamente o trabalho que a gente faz e que hoje você colabora na figura da Arca, esse acesso à informação, a diagnósticos e tudo mais, isso certamente contribui para que esteja nesse caminho mesmo, né? E assim como o deficiente físico hoje ele tem cotas e tudo mais, por que não o autista? Então, eu espero de fato que isso aconteça muito em breve, porque todo mundo é beneficiado, né? As empresas, a sociedade, todo segmento da sociedade, até mesmo para que a gente possa promover uma inclusão uma inclusão verdadeira, né? Como a Jana mesmo gosta de dizer, e sair desse é muito hoje estigmatizado, né, o autismo, mas as pessoas precisam saber que são pessoas como outras quaisquer e por não ser uma doença, eu quero frisar isso muito aqui, o autismo não é doença, ele é uma condição neurológica para a vida toda.
Então, é apenas uma maneira diferente de se enxergar o mundo e o universo como um todo. Eu vejo que nós estamos aqui trazendo oportunidade para você, de entender um pouco mais sobre esse universo e porque para mim também, tem sido muito libertador. Por quê? Porque, eu estou conseguindo ser mais, empático em diversas situações, principalmente envolvendo crianças. Por quê? Porque, eu tinha para mim como conceito que uma criança tendo uma crise em um ambiente público, que aquilo ali era falta de educação dos pais para com a criança. Depois entendendo um pouco mais e estudando, lendo um pouco mais sobre o espectro autista, o TEA, eu percebo que em alguns lugares que eu julguei mal, alguma você fala desregular, né, que Sim, às vezes a criança ou o atípico, ele desregula e ali ele manifesta um comportamento que a sociedade entende como reprovável. sim. E quando na verdade ele não foi compreendido às vezes até pela família. E às É, vezes as pessoas, tanto a família até a quem está de fora acredita que ele é malcriação, e não é. é verdade, é muito importante você tocar nesse assunto, porque hoje nós temos outras formas também de se identificar, né, a condição neurológica e doenças que não são visíveis. O cordão de girassol é um dos símbolos. Nós temos pulseiras também, né, indicativa de algum transtorno neurológico. Até aquele quebra-cabeça colorido, né, tem esse cordãozinho também que o meu filho tem. Nós Legal. temos carteirinha que é chamada Cipteia, né, que através dela, por exemplo, as famílias têm acesso a transporte gratuito. A gente também leva esse tipo de informação e outras informações importantes para essas famílias. Um caso que rapidamente, no que diz respeito ao que você acabou de citar, no aeroporto de Confins, se não me engano, um dia um adolescente de uns 14 anos, era a sua primeira viagem de avião. Então, ele na empolgação, ele se desregulou, ele estava muito empolgado com aquela viagem, porque, obviamente, ele pesquisou muito sobre o assunto e quando chegou aquele momento, ele ficou muito empolgado no aeroporto. As pessoas ao redor, então, começaram a enxergar aquilo como algo que precisava até de chamar a polícia para conter aquele adolescente. E então, até que alguém apontou para o cordão que ele usava, e aí então os ânimos se acalmaram, para que você tenha então uma ideia, e todos tenham a ideia de que o que é a falta de informação, Nossa, né? Que meu Deus. isso não era uma crise, mas também tem as crises, né? Que os autistas, às vezes, como o meu filho, às vezes ele está na escola, ele precisa, naquele ambiente, ele precisa sair, ser retirado daquele ambiente, ele precisa andar um pouco de um lado para o outro, alguns precisam dar uns pulinhos, como meu filho fazia, já não faz mais por conta das terapias que ele faz. Então isso vai sendo amenizado também. Então, muito importante você tocar nesse assunto e precisa muito ser abordado. Agora, é importante a gente frisar também o papel das escolas, de professores profissionais capacitados, porque nós tivemos uma conversa em outra oportunidade que você trouxe para mim, que nas escolas que são diagnosticados, né, tem uma tendência de nas escolas conseguirem estar percebendo ali um comportamento atípico. O que você acredita que nas escolas poderiam estar mais bem preparadas para poder estar percebendo isso? Rodrigo, outro assunto muito importante. Eu e Jana, a gente dá inclusive palestras, a gente promove essas palestras nas escolas. Toda escola, principalmente essas de ensino fundamental, elas têm um acompanhante, as crianças têm direito, por lei, de um acompanhante de sala. E na maioria das vezes, o que mais acontece, a gente pode perceber, é que esses acompanhantes e até mesmo os professores regentes, eles não estão preparados para isso. Eles não têm o conhecimento que a própria lei exige, né, que esse acompanhante ele seja graduado e especializado para que dê atendimento a essas crianças. Então, assim, infelizmente ainda está muito longe de acontecer. Então, é justamente com apoio a projetos como o nosso é que isso vai poder, de fato, ser realidade um dia. Muito interessante. Então, quanto mais a gente entende do assunto, a gente consegue estar contribuindo, né, para que essa essa condição ela se torna cada vez mais adaptável a uma realidade da sociedade, né. Sim, os professores, como você bem disse, os professores e esses acompanhantes de sala acabam percebendo, né, certas características e também comportamentos em certas crianças, levam ao conhecimento das famílias
E então essas escolas, muitas vezes, como acontece conosco, essas escolas já passaram também por nossas palestras, então elas contactam essas famílias, falam do nosso projeto, não somente do nosso projeto, de outros projetos, ou da necessidade de levar para um especialista, para que essa criança também ela possa ter acesso a terapias e ela se desenvolva no ambiente escolar. Muito, muito legal. Deixa aqui para as pessoas que estão nos assistindo as redes sociais para quem queira estar seguindo vocês, acompanhando o projeto. Sim, o Voo Azul Autismo, para quem quiser acompanhar, o nosso Instagram é @voazul_autismo. Lá vocês podem encontrar muitas informações acerca do assunto, depoimentos, tem uma série de vídeos, de fotos e todas as atividades que a gente promove no projeto Voo Azul Autismo, como palestras, rodas de conversa e muito mais. Nós gostaríamos estar agradecendo você pela participação. Realmente, a gente quer trazer um conteúdo informativo para vocês aqui em relação aos projetos sociais. Começamos pelo Voa Azul e a gente está muito feliz de estar acompanhando vocês nessa caminhada. E eu falo com você já de antemão que o que depender da Arca para estar fazendo com que esse projeto ganhe mais expressividade dentro do cenário estadual, do cenário nacional, pode contar conosco, pode contar com os nossos associados, que a gente sabe que a Arca é uma família, assim como o Voo Azul, também é Sim. uma família assistindo outras famílias, e a gente pode contar com todo o apoio nosso, tá? Eu gostaria de agradecer pela sua participação, faço votos que a Jana, né, a sua esposa, ela consiga, se a gente tendo outra oportunidade, a gente consiga também fazendo esse bate-papo com ela também e mostrando o projeto para mais pessoas. Claro, Rodrigo, eu, não só em meu nome, mas em nome do Projeto Voo Azul, das famílias, da minha esposa, Jana, que também gostaria muito de estar aqui, eu espero que ela esteja numa outra oportunidade. Eu quero agradecer assim, imensamente a Arca na sua figura mesmo, que hoje nós nos tornamos amigos, graças a Deus. Eu agradeço muito a Deus por colocar pessoas como você no nosso caminho, porque como a visão do projeto e missão é de promover esse desenvolvimento de crianças e adolescentes autistas que um dia serão adultos, como eu disse, que eles possam se desenvolver e participar das várias nuances da sociedade, né? A gente sabe que um dia também eles serão idosos, então é um dos nossos. Nós já temos projetos escritos também para essa fase, se Deus permitir que a gente esteja vivo até lá, obviamente, não vou ser aqui pretensioso de saber o futuro, mas é uma das nossas intenções. A gente pretende também estar em cada regional, esse é o nosso objetivo maior, é estar em cada regional de Belo Horizonte, para que a gente possa atender mais pessoas, tendo em vista que o município ele não consegue ainda atender, então a gente pretende, assim, muito em breve que a gente consiga fazer isso e se tornar, de repente, com a sua ajuda, com a ajuda dos colaboradores da Arca Motor, a gente chegar em outros rincões aí de Minas Gerais e até mesmo do país, ser aí, de repente, uma referência não só no estado, mas no Brasil mesmo, de projetos que avançam nessa inclusão verdadeira, tendo em vista aí que a inclusão hoje ela ainda é meio utópica, né? Falta muita informação. A gente então vai aí promovendo palestras nas escolas, como a gente já faz agora. Nós estamos com muitas palestras agendadas aí em escolas, EMEIs, empresas. Então, mais uma vez, eu convido também as empresas a participarem desse projeto, venham nos conhecer. E, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui. Para mim é uma honra eu sempre estar com você, estar aí participando dessa jornada juntamente com a Arca. Eu que agradeço de forma verdadeira, espontânea, e saiba que sempre que precisar de nós, pode contar com a gente. Muito obrigado e digo mesmo. Você que quer mais conteúdo informativo da Arca, não deixe de nos acompanhar nas redes sociais. Aqui no ArcaCast, você ativa o sininho para que você receba conteúdos informativos. Todo episódio que sair, você vai estar recebendo essa notificação, e também no nosso Instagram, que é @arcamutual. E fique atento às novidades que nós lançamos por lá.